Testando. Pessoal, boa noite. Conforme vocês forem entrando, já deixa um recadinho no chat, pode ser um ponto, um presente. Não esqueçam de fazer isso, ok? Quem for entrando vai deixando já a presença registrada. Esperar um pouco. Então, e uns 2 minutinhos só para ver quem que vai aparecer aí. Joia. Pessoal que chegou agora, não esqueçam de mandar presença no chat. Quem chegou agora, não esquece de mandar presença no chat, gente. Boa noite. Beleza. Esperar dar 6h52. Quem chegou agora, tô avisando aqui, não esquece de mandar presença no chat. Né, pode mandar presente, boa noite, um ponto, qualquer coisa. Porque depois que a reunião termina, né, a aula, eu fico com a gravação e eu fico com o log do chat de vocês, né, da reunião. Então, quem mandou as coisas no chat, eu lanço na presença, beleza? Tô fazendo assim. Então, são 6h52, conforme for chegando mais pessoas, eu vou admitindo, e aí vocês vão avisando os colegas, lembrando de mandar a presença. Apesar de que a maioria não esquece, né? Então, gente, na aula passada, a gente começou a ver o conteúdo de mitose, mas como a gente ficou um pouquinho atrasado na primeira aula, a gente precisou recapitular, retomar alguns conceitos da primeira aula, fixar algumas coisas e hoje eu quero seguir com a mitose, né, dar uma detalhada um pouco melhor e a gente poder treinar um pouquinho com as questões, com as atividades que estão lá na apresentação. Quem chegou agora, não esquece de enviar a presença aí no chat. Pode ser um presente, boa noite, um ponto, o que vocês preferirem para marcar a presença de vocês, ok? Eu vou compartilhar aqui. Share aí. Beleza. Bom, se eu não me engano, na aula passada, gente, na aula passada a gente começou a ver a divisão celular, o processo de mitose. Então, eu acredito que eu terminei nessa etapa daqui, né? Eu mostrei a fase de intérfase, né? Como ela é dividida lá em G1, S, G2 e a fase de mitose. Como vocês podem perceber, mesmo aqueles tecidos que estão em grande
quantidade, tendo uma grande quantidade de divisões celulares, são tecidos que, em geral, vão ter poucas células se dividindo. Por quê? Porque a maior parte do tempo de vida de uma célula é com ela sem se dividir, é na fase G1, S, G2, né, na fase de intérfase. Se a gente pudesse, né, tivesse com as aulas presenciais e tudo mais, dava para a gente fazer até uma observação de microscópio, né, dava um jeito aí, para a gente ver as células e contar as células que estão em divisão celular. Vocês iam ver que, mesmo nos tecidos que estão tendo muita divisão, ela ainda é um evento relativamente raro, porque ela é rápida. Ela não demora muito tempo para acontecer. Né? Então, se você pegar, por exemplo, um meristema das plantas, né, aquele tecido que é cheio de células indiferenciadas, células tronco, é um tecido que, de uma maneira geral, ele está repleto de células prontas para se dividir, está sofrendo divisão o tempo inteiro, só que não são todas as células que entram em divisão ao mesmo tempo. A gente observa uma quantidade relativamente pequena de células em mitose. E a gente viu também que a mitose está dividida nas fases prófase, metáfase, anáfase e telófase. Alguns livros, apostilas, podem colocar uma prometáfase aqui entre a prófase e a metáfase, mas é uma divisão mais didática do que uma divisão funcional. Vocês vão ver, eu vou mostrar algumas fotos aqui nessa aula, que é um conceito até meio difícil da gente bater o martelo, olhar para uma célula e falar, essa célula com certeza está na telófase e não na anáfase. Às vezes a célula vai pregar uma peçazinha na gente, porque é difícil colocar as coisas em caixinhas assim. Mas a gente tem essa divisão para um fim didático. Alguém me perguntou na aula passada o que era o centríolo. Eu acho que vale a pena eu recapitular isso, apesar de eu ter tirado a dúvida, pelo seguinte. Centríolo, vocês ainda não viram a parte de citologia, né? Isso é falha nossa, por conta aí da pandemia, da loucura que foi esse ano. Nosso planejamento acabou ficando prejudicado, a gente teve uma redução de carga horária e ficou difícil de reorganizar tudo isso. Mas o centríolo ele é uma organela presente nas células eucarióticas, né, nas células eucariotas, responsável pela formação desse fuso aqui, né? Esse fuso ele funciona como um cabo de força, né, um cabo de aço, que vai puxar os cromossomos para as extremidades, para os polos da célula. Ele é uma organela que organiza essa formação do fuso e de algumas fibras que a célula tem que funcionam como uma espécie de rede de transporte, né, uma malha ferroviária da célula e também uma malha de sustentação, quase como um esqueleto, que é o que a gente chama de citoesqueleto. Mas acontece que nem toda célula tem o centríolo. Por exemplo, as plantas fazem divisão celular também, fazem mitose, tudo normal, mas elas não têm centríolo, ok? É uma organela com uma função bem determinada, assim, mas que acaba passando um pouco batido na hora que a gente pensa nas organelas das células, porque não é toda célula que tem, ela é muito mais comum em animais e às vezes em alguns fungos, mas principalmente em animais, protozoários também. Enfim, bom, então vamos lá. Vamos detalhar um pouquinho a mitose, né? Uma das coisas que vocês vão com certeza se deparar, né? Eu não vou dizer com certeza em todo o Enem, mas quando vocês estiverem estudando, pegando a apostila para fazer exercício, vocês vão se deparar com alguma questão de gráfico,
com a quantidade de DNA. Reparem que esse gráfico aqui está com C, nesse eixo Y daqui, ó. Né? Esse eixo aqui ele vai mostrar a quantidade de DNA nas células e aqui embaixo ele vai mostrar o tempo. Então ele está analisando quanto DNA eu tenho na minha célula ao longo do tempo. Por que eu estou ressaltando isso? Ele está analisando quanto DNA eu tenho. Ele não está analisando qual é a ploidia da minha célula, ok? É diferente. A gente vai discutir isso com mais calma lá na frente, mas vamos tomar cuidado com isso. Né? A minha célula ela continua sendo diploide no processo de mitose. Em momento nenhum ela vira tetraploide, né? Ela não passa a ter 4 conjuntos cromossômicos, ela continua tendo só 2. Então aqui, se a gente for analisar, lá na intérfase, em G1, ela é uma célula diploide e ela tem 2 conjuntos cromossômicos, uma quantidade 2C de DNA. Beleza, aí ela chegou em um ponto, falou, eu preciso me dividir, eu preciso duplicar o meu material. Na fase S, ela vai, então, sintetizar o DNA e vai duplicar esse material genético. Essa duplicação, como vocês já devem saber, vai acontecer e vai formar um cromossomo duplicado. Né? Vai formar esse cromossomo com essa carinha de X aqui. Ela tinha esses cromossomos simples, isso aqui é um par de cromossomos, e ela duplicou esse par. Eu continuo tendo 2 conjuntos cromossômicos, né? Um vermelho e um azul. Aí ela terminou de sintetizar esse DNA, tem agora 4 vezes a quantidade de DNA. Se aqui ela tinha 2 conjuntos cromossômicos, com o dobro de DNA, agora ela tem 4. E o que é a quantidade, né, C? É um cromossomo apenas. Aqui ela vai ter um cromossomo duplicado, ele tem 2 cromátides irmãs, e o par dele, né, o par do homólogo dele, tem também 2 cromátides duplicadas, então 4C. Em G2, a célula vai estar lá se preparando para entrar na divisão, mas ela ainda continua tendo 4C. Continua aqui. Na prófase também, ela continua com a quantidade de DNA constante em 4. E metáfase também, 4C. Se a gente for aqui, a gente vai ver que tanto na prófase quanto na metáfase, eu ainda tenho uma célula só, bem clara, e é fácil de ver que a quantidade de DNA continua a mesma. Agora, na anáfase, está acontecendo essa transição aqui. Eu estou separando os meus cromossomos. Nessa separação, então, a quantidade de DNA vai cair, vai voltar lá para 2C. Porque aqui eu separei as cromátides irmãs, uma cromátide vem para cá, a outra para cá. Uma para cá e a outra para cá. Quando isso acontece, eu volto então lá no final da telófase a ter células idênticas à célula mãe. Então, ela, no final, ali na telófase, ela vai formar 2 células com conteúdo de DNA 2C, ok? Aqui é a mesma demonstração gráfica, mas com a diferença que, às vezes, alguns autores fazem essa divisão mais brusca aqui, nessa redução na prófase e metáfase para telófase, né, na anáfase aqui, como se acontecesse instantaneamente. A gente sabe que isso não é verdade, né? A quantidade de DNA ali, ela não cai instantaneamente, a célula ainda vai ser formada. Mas pode aparecer dessa maneira também, tá? Não está errado esse gráfico, mas pode aparecer essa queda brusca aqui, ok? Então, resumindo, na prófase a gente tem o começo da condensação do DNA, né? Para formar cromossomos, para ficar o mais condensado possível essa estruturazinha daqui, né? Isso aqui
a gente não vê durante a intérfase, a gente vê durante a prófase. Também vai ser na prófase que o nucleolo, que é uma região do núcleo, vai desaparecer. A gente vai falar um pouquinho do nucleolo daqui a pouquinho. E vai acontecer também a duplicação do centro celular, ou centríolo, né? E aí, a formação do fuso mitótico. Esse áster aqui é a região, né? A região de microtúbulos ali que vão formar o fuso mitótico. E aí, nessa etapa, também a carioteca começa a desaparecer. Se a gente volta aqui no esquema, a gente vê que ela está estruturada ainda, mas já está começando a ser dissolvida. Ok. A metáfase é quando nós temos os cromossomos mais condensados, mais espiralizados. Então é quando você tem lá aquele filamento, que seria o cromossomo, o mais condensado, mais compactado possível, para caber no menor espaço possível. Essa é a etapa que é a melhor hora para você observar cromossomo em microscópio. Vocês já devem ter ouvido falar, eu imagino, que nós, seres humanos, temos 46 cromossomos, ou 23 pares de cromossomos. Essa contagem de cromossomos, que é muito característica de uma determinada espécie, né? Por exemplo, nós temos 46. O cavalo e o jegue, se eu não me engano, o jegue tem 50 e o cavalo 52. Eu esqueci agora a proporção exata, mas várias espécies têm essa contagem. Tem espécie que tem 100 e poucos cromossomos, tem espécie que tem 3, 4 cromossomos. 3 pares, né? E essa contagem acontece na etapa de metáfase, porque é mais fácil de visualizar. A gente vai ver as fotos de divisão celular para vocês verem como que é mais fácil de observar, né? Como que dá para você distinguir o que está acontecendo. Então, sempre que você quer fazer a contagem de cromossomos de uma determinada espécie, você trata a célula com uma droga para paralisar, né, para matar a célula naquela etapa ali, e você conseguir contar, para ela não continuar a divisão ali, né? Isso é feito em laboratório e tudo mais. Os cromossomos, então, eles vão estar bem ali no meio da célula, no equador, e vão formar essa placa, essa região equatorial, né, a placa metafásica, que a gente fala. Tem vários cromossomos dispostos ali, meio que só esperando o fuso mitótico se ligar no centrômero e puxar as cromátides irmãs para se separarem. Os centrossomos, né, que são a mesma coisa que centríolos, vão para os polos opostos da célula. Aqui é bom eu lembrar que biologia tem muito nome. E às vezes a gente confunde, às vezes até eu confundo. Centrossomo é a mesma coisa que centríolo. Centrômero é essa região aqui, ó, esse meio do cromossomo, bem aqui. Aquela bolinha que vocês vão ver em livro, em vários materiais vocês vão ver essa bolinha ali. E essa região se chama centrômero. Centrossomo ou centríolo é a organela que vai formar o fuso mitótico, que vai organizar essas fibras que vão separar os cromossomos, né? Separar as cromátides irmãs para formar cromossomos simples. Em animais, pelo menos. Nas plantas não tem centríolo ou centrossomo. Na anáfase, que é a separação propriamente dita, o centrômero
vai ser rompido, o centrômero ele tem várias proteínas associadas ali, e ele vai se separar. Né? Você vai ter uma região central, um centrômero de um cromossomo simples e de outro cromossomo simples. Como se ele encaixasse ali, quando o fuso puxa, separa para um lado e para o outro. Então as cromátides irmãs vão ser separadas e vão ser puxadas para os lados opostos da célula. Os cromossomos duplicados, então, vão se tornar simples nessa etapa. Então, a gente vai ter uma redução aí do tipo de cromossomo, eles vão passar de duplicados para simples. E aí a célula vai iniciar, então, o processo de telófase e a citocinese. Na telófase, esses cromossomos simples agora, né, fruto dessa divisão na anáfase, vão chegar nos polos da célula. E aí, então, eles vão começar a descondensar. Por que eles vão começar a descondensar? Porque a gente está falando de um ciclo. A célula se divide, depois que ela se divide, ela volta lá para a intérfase. Ela vai voltar a produzir proteínas, vai voltar a metabolizar normalmente. Centrossomos são os centríolos. Sim. Na telófase também a gente vai começar a perceber a reorganização, o reaparecimento do nucleolo, essa região ali do núcleo, e o reaparecimento da carioteca, né, da membrana que vai envolver aí os cromossomos, a envolver o núcleo celular. Vai acontecer então a cariocinese, que é a formação de núcleos em lados opostos da célula, e aí vai haver então a separação de membrana plasmática para formar duas células. Para isso, acontece em animais, tá? Aqui essa parte. Sem animais, você vai ter a formação de um anel contrátil. Pensa que a célula, ela funciona como se fosse um balão, né? Um balão d'água, por exemplo. Só que embaixo desse balão eu tenho como se fosse uma espécie de fibra, uma espécie de redinha. Sabe, tipo aquelas redinhas de batata, de saco de batata, de laranja? Como se tivesse aquilo ali embaixo da superfície do balão e aquilo ali funciona como uma espécie de organizador do formato do balão. A célula tem isso, faz parte do citoesqueleto. Essas proteínas que estão ali, elas vão começar então a se organizar para contrair, para formar um anel aqui no meio, e a célula que era esférica ou ovalada vai começar a fazer isso aqui, ó. Vai começar a fechar, puxando a membrana para dentro até que ela consegue separar. Esse anel ele é formado então por fibras de actina e miosina que vão se contraindo e vão estrangular a membrana plasmática. Né? Essa malha que está ali embaixo da superfície do balão ou da célula, nesse caso, né? Ela é formada de actina. Aí a célula só vem com a miosina e termina o serviço. E aí a separação do citoplasma vai gerar as duas células iguais, independentes. Esse processo aí, por anel, é o que a gente chama de citocinese centrípeta, ou seja, ela vem da extremidade, ela vai em direção ao centro, né? Ela está aqui e ela vai fechando, 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 em direção ao centro. Isso é comum em animais. Em vegetais, acontece uma citocinese centrífuga. Ela foge do centro. Então, esse anel ele não é formado. Quem vai fazer isso nos vegetais, e aí eu vou pedir para vocês lembrarem lá da nossa primeira aula sobre vegetais, eu mostrei a célula vegetal para vocês. A célula vegetal
tem parede celular, não tem? Pois é, na célula vegetal vai começar a formar a própria parede celular entre as células, do meio para a extremidade. E aí ela se separa, né, pela formação de parede celular. Ok? A parede celular começa a cair do meio, né? Você tem a célula assim, começa a cair aqui. Quando a parede se completa, você tem uma célula aqui e a outra aqui. Ok? Deixa eu ver o chat aqui. Sim, esse anel contrátil só acontece em células animais. Nas células vegetais é diferente. Essa é citocinese centrífuga. Elas, ao invés de contraírem a membrana, elas produzem um muro, né? Elas constroem a parede celular entre as duas células filhas. Aí vamos praticar aqui. Vamos lembrar aquele esquema que eu sempre peço para vocês. Vão lá no chat, coloquem para enviar no privado as mensagens. E agora eu quero ver se vocês conseguem relacionar algumas coisas da aula com essa figura, ok? Eu vou apontar aqui, eu espero que todo mundo esteja vendo o mouse aqui, o cursor. Eu vou apontar algumas coisas aqui nessa figura, eu vou perguntar para vocês que fase que é, ok? Beleza? Então vamos lá. Vou começar por essa daqui, que é fase do ciclo celular ou da divisão celular. Essa célula está. Ô, Gabriel, pode ser a minha internet também. Eu vou dar uma olhada aqui, que essa semana minha internet deu uma piorada. Deixa eu ver se eu tô conectado. Eu tô conectado na rede que é melhor, mas pode ser que tenha rolado algum problema aí. É... Vou aguardar um pouquinho até 7h19. Vamos lá, gente. Não sabe, chuta. Melhor chutar do que não responder. Qual fase que é essa daqui? Essa célula daqui está em qual fase do ciclo celular? Vamos lá, gente. Não sabe, já sabe, né? Chuta. Bom, 7h19. Valquíria, você não está me ouvindo? Agora sim. Tá. Eu tô. Beleza. Vou falar mais perto do microfone.
Beleza. Vamos lá, gente. Ó, recebi uma, duas, três, quatro, cinco. Recebi 6 mensagens. Vamos lá, a maioria dessa vez errou. E é pegadinha mesmo. Vocês estão vendo aqui, ó, tem várias células que estão com a mesma cara. Essa daqui, essa daqui, essa daqui, essa daqui, essa daqui, essa, essa. Vocês estão vendo que todas essas células, ela tem uma coisa em comum. Vocês estão vendo que tem um monte de pontinho escuro e um ponto escuro grande no meio? Pois é. Isso é característico de célula que está em prófase. Em prófase não, em intérfase, desculpa. Eu li tanta prófase no chat que eu fiquei até viciado em prófase. Isso aqui, gente, é intérfase. Por que que eu sei que é intérfase? Essa bola preta aqui é característica de uma região do núcleo, que eu comentei na aula de hoje, que é o nucleolo. O nucleolo é uma região, é uma parte do núcleo muito importante para a célula, porque é ali que ela consegue produzir os ribossomos dela, né? Aquela organela que vai produzir as proteínas, que são praticamente as moléculas mais importantes das células, né? As que têm o maior número de funções, maior variabilidade de funções, formas e tudo mais. Então, esse aqui é um núcleo em prófase, né? A célula, esse quadrado todo aqui, né? Esse retângulo, essa é a célula vegetal e aqui está o núcleo. Esse núcleo com certeza está em intérfase. Se eu falei prófase antes, eu falei errado. Isso aqui é intérfase. A gente consegue ver o nucleolo aqui no meio. E essa daqui? O que vocês acham que é? Essa daqui também, né? Essas duas são iguais, ó. Aqui e aqui. Que fase será? Manda aí no chat. Até 9h20, 9 não, 7h24. Aguardar mais um pouquinho. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, pode mandar também. Eu tô. Essa hora é a hora que vocês podem aproveitar também para perguntar alguma coisa. Aquela coisa que ficou para trás, que você não entendeu direito. Faltando 1 minuto. Tô achando que eu vou começar a fazer a presença com as respostas das perguntas, porque o pessoal manda presente, mas as perguntas mesmo vocês não respondem não, né? Essa célula daqui e essa daqui, ó. Esqueceu qual célula que é, tem que perguntar. Que eu não consigo escrever aqui no slide agora, não. Se tiver em dúvida, chuta. Né? A gente tem que chutar. Se tiver na dúvida, vamos pensar lá na hora do Enem, gente. Vocês vão fazer a prova. Tem 5 alternativas cada questão. Não sei, tô na dúvida. Tô na dúvida entre duas. A gente chuta. Aí, chutou certo. Chutou no gol. Vamos lá, gente. O tempo acabou.
A maioria de vocês acertou, então fico feliz com isso. Se a gente reparar bem, essa célula daqui, ó, os cromossomos, que são essas partes escuras aqui, estão aonde na célula? Eita, meu computador travou aqui. Eles estão bem no meio. Olha só como que essa célula daqui, mais uma dica para vocês observarem. Olha como que essa célula daqui é muito maior do que essa daqui. Praticamente o dobro, ou um pouco mais que o dobro de tamanho. Essa daqui também. Essa daqui também. Essa daqui também é grande. Essa daqui é bem grande. Aqui. Essas células estão em processo de divisão, então elas normalmente são células maiores. Aqui, ó, os cromossomos estão todos alinhados no centro da célula. Lá no equador da célula, né? Se a gente cortar uma linha aqui, se isso aqui fosse o planeta Terra, vocês iam chamar de equador. Como é uma célula, também a gente chama de equador, região equatorial. Aqui também. Isso é uma metáfase. Todos os cromossomos estão alinhados aqui. Se eu quiser contar, eu consigo, tá? Aqui, é claro, a foto não está boa, né? Não está numa resolução legal, mas quem está treinado, entende disso, vai conseguir contar numa boa, beleza? Aí, para a gente não gastar muito tempo, eu vou contar mais algumas coisas que a gente consegue ver aqui, ó. Aqui a gente vê uma anáfase quase virando uma telófase, né? Já está terminando de separar aqui. Provavelmente já vai entrar em telófase. Telófase. Telófase, aqui eu acho que não tem uma boa. Aqui é uma prófase, tá? O nucleolo sumiu. Os cromossomos estão começando a aparecer. Nesse próximo slide dá para ver melhor. Aqui, ó, isso aqui é uma telófase bonitinha. Isso aqui é uma célula de um lado, de outro. Então, se dividindo aqui, né? Já está começando a citocinese. Estão separando aqui, um núcleo sendo formado e o outro. Aqui, essa daqui poderia ser uma telófase. Eu não vou dar certeza, porque como a resolução não está boa, dá para ver aqui que parece que tem dois nucleolos sendo formados, mas é difícil dizer. Está meio ruim a qualidade. Aqui também está ruim, aqui está ruim. Uma telófase aqui não dá para ver bem, não. Então aqui, ó, intérfase, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Para decorar, nunca esquecer a ordem, é aquela velha frase, você já deve ter ouvido, né? Prometa, Ana, telefonar. Prófase, intérfase antes, né? Claro, mas prófase, então meta, metáfase, ana, anáfase, telefonar, né? Telófase. E aí volta para a intérfase. Essa célula que vai voltar para a intérfase e essa daqui também. Aí, vou fazer o seguinte. Vocês têm esse PDF lá no Google Sala de Aula. Eu postei na aula passada. Tem essa questão lá no PDF. Eu vou pedir para vocês resolverem essa questão e pelo próprio sala de aula vocês conseguem me mandar a resposta. Se for o caso, eu crio uma atividade lá, aí você só dá uma olhada na questão e faz e me manda a resposta. Não precisa ser agora, tá? E agora, estou compartilhando a tela aqui.
Nós já vamos cair. Aí o que vocês preferem? Eu faço a atividade lá para vocês ou vocês conseguem me mandar por mensagem privada lá a resposta? Então tá, eu vou criar uma atividade